fazendo um casamento, estava celebrando um casamento, então não deu tempo de eu passar em casa para trocar de roupa. Por isso vocês estão me vendo internado hoje, tá bom? Então talvez alguém assoviou. Vou contar para a Bruna. E aí o que acontece, pessoal? Por isso, né? Talvez o pessoal está me olhando e fala assim: o que aconteceu com o pastor hoje? Hoje eu estou com cara de pastor, não estou, gente? Estou com cara de pastor ou não? Estou com cara de pastor. E eu cheguei, o Micael falou assim: nossa, pastor, você está tão elegante. Mas glória a Deus. Abra aí comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Queridos, eu quero desafiar você também que está em casa, e se você tiver uma caneta, um papel, e que você prestasse atenção pelo menos no começo dessa pregação. Eu tenho certeza que da forma que Deus falou comigo, Deus também vai falar o seu coração, amém? Quantos creem que Deus vai falar o seu coração? E eu tenho certeza que assim como eu me encontrei nesse texto, e algo que Deus, Ele mexeu com o meu coração, me tirou da zona de conforto, eu tenho certeza também que essa palavra, ela vai te dar um norte na sua vida também, vai mexer com o seu coração. E eu ia fazer algo aqui, queridos, mas como agora é transmitido, assim, muita coisa, eu não posso falar mais e nem fazer, né? A hora que o Bruninho começou a ministrar a música que ruge o leão, e o descendente de Davi, a hora que começa essa música, o que vocês lembram dessa música? Vamos lá, quem lembra? Alguma coisa dessa música? Não, também, Rose, mas tem uma outra coisa aqui. Vocês não lembram de nada dessa música, pessoal? A hora que começa essa música, como que ela começa? Me ajuda aí, Lauane. Sobre o trono, tal. O refrão, como que é o refrão? Que ruja o leão. Vocês não lembram de nada não, queridos? Vocês não lembram de nada assim? Não? Não? Vocês não lembram não? Das meninas da dança? Elas fazendo uma coreografia do leão andando. Talvez o pessoal não percebe isso. Eu ia fazer, se eu não estivesse gravando, eu ia fazer para vocês. Tá? Mas como está gravando, eu não vou fazer, porque senão pode cortar essa parte e eu vou virar um mico na internet, né? Mas vamos lá, abra aí comigo, e na hora que parar de transmitir no final, eu vou fazer para vocês. Eu vou chamar a Lohane aqui na frente e vou copiar a coreografia do leão aqui para vocês. Então vocês aguardem então, mas sem celular, tá bom? Vamos lá, pessoal, abra aí comigo. Eu tinha planejado algo, talvez sábado que vem vai dar certo, e eu ia pegar essas cadeiras, cada um pegar uma cadeira, nós íamos ali para o Parque das Águas agora. Só que eu estou vendo que está ventando muito, está ventando lá fora, não está? Então não vai dar certo, mas sábado que vem a gente faz isso, beleza? Então vamos lá então. Naquele mesmo dia, no verso 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 70 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Verso 21. Ora, nós esperávamos, diga-se comigo, ora, nós esperávamos. Guarda bem essa palavra aí, guarda bem essa frase. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco, estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificado com exatidão que disseram as mulheres,
mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécio, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todas as Escrituras. Verso 28, quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram a ficar. Fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina, e entrou a ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, deu-lhes. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram uns aos outros: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Senhor, é a tua palavra, queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque somos uma geração privilegiada, que podemos ouvir a tua palavra, podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar. Eu quero te louvar, quero te agradecer, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito interessante, nós poderíamos tirar várias lições desse texto, mas aqui a história conta que depois que Jesus ele morre e ressuscita, 2 discípulos, em vez de esperar em Jerusalém, eles descem para Emaús. Emaús não tem um significado, essa palavra Emaús não tem um significado assim definido. Emaús nós poderíamos dizer que é lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de ficarmos perplexos. Emaús também nós poderíamos dizer que são batalhas pesadas. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho. Coloca para mim o título da palavra. É o Tiago que está lá? Tiago, fazendo um favor, coloca para mim o título da palavra, fazendo um favor. A cura das frustrações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já foram frustrados algum dia da sua vida? Queridos, eu sou frustrado talvez durante toda a semana, eu vivo algumas frustrações. Tem dia que eu prego aqui na igreja, venho para a reunião, quando eu chego em casa, só Deus sabe, eu falo assim: Deus, eu acho que eu não vou mexer mais com isso, eu não vou pregar mais. Eu fico frustrado, querido, às vezes eu fico frustrado comigo, eu fico frustrado por algumas atitudes que eu tomo. Quantas vezes eu já cheguei em casa e falei assim: nossa, Bruna, eu poderia ter ficado calado, que eu teria evitado tantos problemas. Eu já fiquei frustrado por coisas que eu falei, eu já fiquei frustrado por algumas situações do cotidiano. Quantos aqui já ficaram frustrados porque você fez uma prova, e você estudou, e de repente você não alcançou a nota desejada? Você já ficou frustrado com isso ou não? De repente uma expectativa não correspondida. Talvez você chega, você olha, e uma expectativa, você olha, e aquela expectativa não foi correspondida, porque aqui, esses homens falam assim: nós esperávamos. Queridos, quantas coisas nós esperamos, e aquilo não é correspondido na nossa vida, e aí nós temos que enfrentar a maldição da expectativa. E aí você olha, de repente algo que você estava vivendo, e aquilo não é correspondido, então você começa a viver essa frustração. Talvez a frustração de não ter se relacionado com alguém, frustração no casamento. Quantas pessoas, hoje eu estava pregando lá no casamento, e falei: olha qual que é o grande mito, o mito e a verdade. Eu vou casar o dia que eu encontrar uma pessoa perfeita. O dia que você encontrar, não faz isso não, que você vai estragar a vida dela. Porque não faz isso. Se você quer alguém perfeito, você vai estragar a vida dela, porque nós somos imperfeitos, querido. Quer ver? Eu estava falando no casamento, falei: olha, talvez você ache que fulano te ama, não vai te decepcionar. Vai te decepcionar sim, chega uma hora que vai te decepcionar. Então você vive algumas frustrações na vida, e se nós não soubermos lidar com essas frustrações, querido, nós adoecemos emocionalmente. E eu quero te mostrar aqui alguns sintomas de pessoas que foram frustradas, e como nós podemos lidar com a frustração, porque nem tudo que nós queremos, querido, nós vamos alcançar. Nós não sabemos conviver com não. Então nós precisamos viver
e aprender algumas coisas. Olha só, nós conseguimos algumas vitórias, mas nós também precisamos enfrentar algumas derrotas. E às vezes essas derrotas, nós somos frustrados. E eu quero te mostrar na palavra de Deus, como nós podemos ter cura com frustração. Você já ficou frustrado com alguém? Alguém já te frustrou ou não? Você depositou algo, uma confiança, e de repente essa pessoa, né? Eu fico olhando, né? Nós temos o hábito, eu estou vendo aqui, o Marco, eu estava aqui louvando a Deus e prestando atenção no Marcos, talvez ele nem percebeu. O Marcos chegou, a hora que o Marcos chegou, a primeira coisa que ele fez, porque ele é construtor, ele parou ali para ver a marquise ali da porta da igreja. Deixa eu ver se esse trem está bem amarrado. Deixa eu ver se isso aqui não vai cair. E ele olhou para um lado, e ele olhou para o outro. Deixa eu ver se esse negócio. Deixa eu ver se eu não vou ficar frustrado com esses pedreiros. E aí a gente olha que a nossa vida é assim. A Luciana é dentista, eu tenho certeza que a hora que você conversa com ela, a primeira coisa que ela olha é os seus dentes. Você acha que não é assim, pessoal? É assim. Então você observa. Então, queridos, hoje então nós vamos aprender o que leva uma pessoa a ser frustrada. E como nós podemos, aqui, queridos, eu fico vendo, né, queridos, tem pessoas que frustram no casamento, porque sabe qual que é o grande erro do casamento? Eu cheguei ali na porta, os jovens olharam para mim, pastor, você vai casar de novo, tal, né? Eu falei assim, não, acabei de fazer um casamento, eu quero fazer o casamento de vocês, quero celebrar o casamento de vocês. Mas sabe qual que é o grande problema? Que as pessoas casam querendo ser felizes. Esse é um grande erro, que você tem que pôr na sua cabeça. Eu quero casar para fazer a outra pessoa feliz. Se a outra pessoa for feliz, você vai ser feliz. E às vezes nós somos frustrados com algumas coisas. Coloca aí para mim a primeira coisa. Coloca para mim o próximo, fazendo um favor, Tiago. Sintomas que identificam a frustração. Queridos, nós somos frustrados. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Sábado passado, nós fomos, né, teve a marcha para Jesus, tal. E quando estiveram na marcha, na praça, tal. Eu estava no coração, e o pessoal chegava e falava assim, você vai subir em cima daquele caminhão? Eu falei assim, esse ano eu não vou subir em cima daquele caminhão. Eu falei, por quê? Mas dentro de mim tinha uma frustração tão grande que ninguém sabia. E aí tal, eu falei assim, não, esse ano não. Todo mundo chegava e me perguntava, eu falei assim, não, esse ano não. Cheguei lá na praça, fui organizar, o meu pastor olhou para mim e falou assim, você vai subir nesse caminhão? Eu olhei e falei assim, pastor Carlos, esse ano eu não vou subir nesse caminhão. Ele falou assim, vai lá e pega o microfone. Vai lá e pega o microfone. Mas só Deus sabe. Talvez as pessoas me olhavam lá, né, parecendo Paquito lá em cima, tal, e tal. Mas dentro de mim, queridos, estava uma frustração tão grande que vocês não imaginam. Porque o ano passado eu desci daquele caminhão tão frustrado, comigo, não é com pessoas, não é comigo. Porque eu estava frustrado, eu falei assim, não vou fazer isso. Estava lá em casa, a Bruna falou assim, você já separou as músicas? Eu falei, eu não vou separar as músicas. Aí depois eu falei, não, já pedi para o Kevin fazer um pendrive. Mas às vezes, querido, nós temos que vencer as nossas frustrações. Sabe como que nós vencemos as frustrações? Lutando. Sabe como que você vai vencer as suas frustrações? Indo para frente, lutando. Eu fico olhando Davi, querido. Sabe por que Davi se tornou um grande guerreiro? Porque Davi aprendeu a vencer as frustrações da vida dele. O irmão dele olhava para ele e falava assim, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Você é só um menino, você é um curioso. De repente chegaram para falar, tem um menino aí querendo lutar com o gigante. Ele estava se sentindo desprezado. Mas sabe por que Davi, ele se tornou Davi? Porque o coração, ele estava no pasto, mas o coração dele estava no palácio. Sabe, queridos, talvez você ainda não está no lugar que você deseja, mas o seu coração tem que estar lá no palácio. Sabe que José, ele chegou até o palácio,
Porque José, ele não se abateu com as frustrações. José, ele não ficou lambendo as feridas dele. Queridos, é tempo de nós levantarmos. Eu falo muito isso para vocês e vou continuar repetindo. Choro não vence batalha. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso chorar? Pode. Você não só pode, como você deve chorar. Chora. Chora, grita, esperneia. Mas acorda de manhã, toma um banho e vai lutar. Porque eu falo que choro não paga boleto na segunda-feira, não é, Juliana? Paga? Não paga, queridos, não paga. Paga, Marcos. Paga, Miriam. Se vocês ficarem em casa chorando, oh dia, oh céus. Vai pagar a faculdade das meninas, Marcos? Não paga, queridos. A gente pode até chorar, chora, grita, esperneia. Mas na segunda-feira, queridos, nós temos que ir para a luta. Temos que lutar, Rose, ou não? É partir para cima, queridos. É sangue nos olhos, faca na caveira. É partir para cima. Sabe, queridos, é isso. Sabe como nós vamos vencer as frustrações? Você foi frustrado? Você está frustrado? Sobe lá naquele caminhão e vai cantar. Não vou, vai. Pega aquele microfone lá agora. E a unção do Paquito vai descer sobre ti. Então, queridos, tem hora que você olha. Então, como que nós vamos vencer a frustração? Lutando. Então, sintomas que identificam a frustração. Então, vamos lá. Coloca o primeiro para mim. Coloca o primeiro slide, então. O primeiro, fazendo um favor, o título. Coloca o título primeiro. Então, hoje, o que nós vamos falar então, queridos? A cura da frustração. Se você não foi frustrado, um dia você vai ser. Um dia você vai ser. Você vai ser frustrado no trabalho, você vai ser frustrado no ministério, você vai ser frustrado. Você já ficou frustrado no ministério? Eu já. Você já ficou frustrado assim de algum dia da vida? Estou. Então hoje, querido, hoje é terapia de grupo, ó. Todo mundo aqui, é começar do altar, ó. Vai sair daqui todo mundo curado. Frustração com pessoa, frustração na família, frustração nas amizades. Hoje é dia de cura, queridos. E como esses homens foram curados? Então coloca o próximo. Vamos lá, coloca o próximo. A cura das frustrações. Agora nós vamos identificar quais são os sintomas de uma pessoa que é frustrada. Coloca o próximo. Coloca o próximo. Tiago, fazendo favor. Primeira coisa, uma pessoa. Eles saíram de Jerusalém e eles foram para onde? Para Emaús. E qual que era a palavra de Jesus? Permaneça em Jerusalém. Primeiro sintoma de alguém que está frustrado. Primeiro sintoma, o isolamento. As pessoas começam a se isolar das outras pessoas, começam a se isolar da comunhão, elas começam a se afastar umas das outras. Havia uma promessa. Quantos de nós já passamos lá, não, eu não quero ir para a célula, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a rede, eu não quero ir para o culto. Não, eu vou chegar depois que já começou o louvor, vou sair antes para ninguém me ver. Eu não quero ter comunhão com ninguém. E nós, sem nós percebermos, querido, nós começamos o quê? A nos isolar das pessoas. Começamos a arrumar algumas justificativas. E uma das coisas piores que existe para nós sermos ceifados é o isolamento. Porque a Bíblia diz que na unidade Deus derrama do seu poder e da sua bênção. Quando você olha a oração do Pai Nosso, a Bíblia fala assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha ao quê? Vosso reino, seja feita a tua vontade. E ele fala assim: o pão nosso. Se você prestar atenção na oração do Pai Nosso, o tempo inteiro ele está referindo ao coletivo, ele não está se referindo ao individual. E o grande problema nosso é que nós lutamos em nos isolar, e isso, querido, nos prejudica emocionalmente. Às vezes nós temos dificuldade. Então, primeira coisa, afastamento da comunhão das pessoas. Coloca o próximo, fazendo favor. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Comentários contínuos de decepção. O que eles falavam? E nós esperávamos que ele viria e nos sararia. E nós esperávamos. Quando uma pessoa está decepcionada, ela fica o tempo inteiro falando daquela mesma coisa.
Quando a pessoa está frustrada, ela chega para alguém, ela comenta daquela frustração: olha, esse fulano não devia ter feito isso. Você pode ver que uma pessoa frustrada, ela deita. Uma pessoa amargurada, a Bíblia fala assim: não deixe com que a raiz de amargura entre no seu coração. O que é uma raiz? A raiz, ela vai crescer. Você pode ver que uma pessoa, quando fala em Romanos capítulo 2, fala: não deixe com que a raiz de amargura ela cresça no seu coração. A pessoa amargurada, ela dorme com a amargura. A amargura vem e consola ela. Já viu aquela pessoa que deita e fala assim: não, mas o pastor Eltinho não podia ter feito isso. Aí ela comenta com a pessoa e a outra vem: eu acho também que não devia ter feito isso. A amargura, ela vem como sua melhor amiga e tenta te consolar. Já viu uma pessoa amargurada? Então, outra coisa, a decepção, nós sempre vamos ter a palavra ali. Você dorme com a decepção, você espera, e aquilo ali vai crescendo no seu coração. Quer ver outro sintoma? Coloca o próximo para mim. Perder a percepção da presença divina. Nós perdemos a percepção. Jesus estava ali do lado, mas eles estavam tão frustrados que eles não conseguiam ver a presença do Senhor, não conseguem ver a mão de Deus. Queridos, quando a gente está sensível, em tudo a gente consegue ver a mão de Deus. Hoje eu acordei e estava lá no quarto e tal, e a hora que eu olhei assim, a Bruna virou para mim e falou assim: o que foi? Eu falei assim: nossa, Bruna, olha só que bênção, aqui no quarto tem um ar-condicionado. Quantas pessoas não tem um ar-condicionado no quarto? E ela: nossa, é mesmo, né? Eu comecei a agradecer a Deus pelo aquele ar que estava lá no quarto. Depois sentei lá o ventilador, falei assim: nossa, eu passei tantos anos dormindo a 40 centímetros de uma telha Eternite, queridos. Eu não sei quem já dormiu perto de uma telha Eternite num calor desse, porque no quarto era muito baixo, então eu dormia no beliche, na parte de cima. Queridos, vocês não sabem que no calor que é dormir perto de uma telha Eternite. Alguém que já dormiu perto de uma telha Eternite, pessoal? Queridos, eu olhava assim, eu falava: gente, eu vou amanhecer cozido. Mas meu senso de humor era tão bom que eu pensava: se cru é bom, imagina cozido. Mas o que acontece, querido? Aí eu olhando, e eu lembrei de uma pregação da Ana Paula Valadão, e quando nós estivemos ali em Belo Horizonte, que ela falou que ela acordou de manhã, sentou na beira da cama, não sei se a Luciana lembra, e ela não tinha um criado ali do lado da cama, era uma caixa de papelão que ela fazia de criado. Foi onde que ela fez aquela música: não tenho palavras para agradecer, tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, o que vier a ser. E ela contou por que ela escreveu essa música, que ela acordou de manhã, ela agradeceu porque ela tinha um colchão, ela agradeceu porque ela tinha uma caixa de papelão. Nossa, olha que bênção, eu tenho uma caixa de papelão. Então quando você olha, queridos, né? Outra coisa, você começa a agradecer o que Deus fez, o que Deus está fazendo na sua vida. Mas aqui a frustração, você começa a falar: não, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, não, Deus não é bom. Então outra coisa faz a gente perder a percepção do Senhor. Outra coisa que a frustração faz, a tristeza profunda, a gente perde aquele ânimo, a gente perde a alegria. Talvez aquela característica daquela pessoa alegre, sabe, a gente fica triste, de repente nem sabe por quê. E aquela, mas por quê? Porque a frustração tomou conta do coração. De repente aquela tristeza chega, dá vontade de chorar e você não sabe explicar por que você quer chorar. Mas por quê? Tudo isso começou com o quê? Com uma frustração. A tristeza, você senta, você não consegue se alegrar com as coisas. E o apóstolo Paulo, ele fala: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas ali ele está falando do quê? Da ansiedade. Na verdade, todo o texto ali de Filipenses capítulo 4 está falando da cura da ansiedade. Hoje nós vivemos uma geração ansiosa, uma geração que pede agora e quer para ontem. Você já viu aquelas crianças falando: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quer ver uma coisa?
tinha uma bicicleta e sonhava em ter uma bicicleta. Deixa eu ver. E era seu sonho. Não, o dia que eu tiver uma bicicleta. E a hora que você teve a bicicleta, aquilo já não preenchia mais seu coração. Você nem dava mais valor. Eu não sei se você fez isso, mas a minha primeira bicicleta, eu pus ela no quarto. Ela dormiu na cama comigo. Eu pus no quarto, achei que era só eu, gente. Tá vendo que tá todo mundo normal. Mas depois daquela bicicleta já não preenchia mais a vontade. Mas por quê, queridos? Aqui, ó, uma tristeza profunda. Outra coisa, de um sintoma, lançar a culpa sobre terceiros. Aqui eles falam assim: nós esperávamos. Aqui começa a jogar a culpa. Não, eu sou assim por causa do fulano, por causa do ciclano. Querido, eu já levei culpa de coisas. O discípulo uma vez chegou para mim, chegou para mim e falou assim: não, meu casamento está assim porque você não orou direito. Eu falei assim: oi? Eu falei assim: foi porque eu não orei direito? E a pessoa sempre quer achar um culpado, né? Sabe a síndrome de Adão? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Nós sempre queremos achar um culpado para as frustrações. Foi fulano, foi Beltrano, foi ciclano. Se fulano não tivesse feito isso, eu não sei quem estava aqui no domingo que eu preguei sobre pessoas difíceis. Quem estava aqui? A pessoa difícil é quem? Quem que é difícil, gente? Eu sou difícil. E aí essa semana eu encontrei com um casal. Aqui, pastor, ó, o senhor falou lá, e ele ficou lá falando que ele era difícil. E ele é difícil mesmo, viu? Ele é difícil, e agora ele quer admitir que ele é difícil. Ele falou lá, e agora, fala para ele que ele é difícil. Eu não. Então nós sempre queremos achar o quê? Um culpado, a síndrome de Adão. Nós temos problema de ser contrariado. Lembra da Branca de Neve? A história da Branca de Neve? Ali, da madrasta que estava de frente ao espelho. Vocês lembram disso? Que ela chega lá de frente ao espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? O que o espelho falava? Não, minha rainha, em todo o reino não existe ninguém mais bela do que você. Ficou tudo legal. Ficou bom para a madrasta, ficou bom para o espelho, para o soldado, ficou bom ali para a Branca de Neve, não aconteceu nada. Outro dia ela chega de frente ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? Não, minha rainha, em todo o reino não existe ninguém mais bela do que você. Deu tudo legal. Mas um belo dia ela chega de frente ao espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho falou: sim, minha rainha, existe uma mais bela do que você. E a Branca de Neve deu ruim. Ela ficou frustrada aquele dia. E a frustração fez o que? Ela quebrou o espelho, contratou ali um caçador, tentou matar a Branca de Neve, virou uma bruxa. Mas por quê? Porque ela foi frustrada naquele dia. E a pergunta é, queridos, quando você é frustrado, o que você se torna? O que eu me transformo quando eu sou frustrado em alguma coisa? Quando uma pessoa discorda de mim, de você, e não sai do jeito que você deseja, o que nós nos tornamos? Então aqui, queridos, né, lançar culpa. Outra coisa, coloca o próximo. Perder a esperança. Eles não tinham mais esperança, e nós esperávamos. Hoje nós não esperamos mais nada. Talvez uma das piores coisas é não saber esperar. Nós vivemos uma geração imediatista, essa geração fast food. Você já pede, eu não sei se você tem paciência para esperar, mas é terrível esperar. Eu não sei você, mas quando Deus quer tratar comigo, Deus fala assim comigo: Elton, espera. Eu tenho um problema sério, queridos. Se falar assim, vai lá e faz. Vai lá e faz. Beleza, eu vou lá e faço, tal, resolvo o problema. Mas quantos aqui gostam de esperar? Deixa eu ver, quem gosta? Eu não gosto, eu não gosto. Eu já peço hoje, eu quero amanhã. Por isso hoje que o Senhor fala assim, né? Porque Adão falou assim: a mulher que tu me deste. Por isso que hoje a Bíblia fala assim: pedi e dá-se usado. Por isso que hoje ele mudou. Ele falou: foi a mulher que tu me deste, eu não pedi. E Eva era linda, queridos. Eva era linda, parecia
parecia Joelma do Calypso, não, parecia. Pessoal, o que acontece? Então o que acontece? Por isso hoje a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos. Fico vendo esse negócio de pedir, né? Nós não podemos perder a esperança. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se já foi aprovada aí a lei, que agora uma instituição religiosa aí vai poder atender pelo SUS. Foi aprovado ou foi para votação? Quem pode falar para mim aí? Quem pode falar aí para mim, gente, os universitários, que uma instituição aí religiosa e tal, agora eles podem dar alguns passes nas pessoas na UPA, isso, né? O que eles fazem é isso. Então, desce sem freio, né? Foi aprovado ou não? Foi ou não, gente? Eu não sei. Isso, né? Foi para. Então amanhã ou depois, querido, se você precisar de um pronto atendimento, se você for para a UPA, de repente eles vão estar lá e vai estar com ramo de arruda, vai te jogar água baforada, né? Mas não é isso que eles fazem, gente, ou não? É isso, está lá, né? E aí o que acontece? E uns cristãos virou para mim e falou assim: pastor, o que a gente faz? Eu falei assim: na hora que você chegar lá, em quem você votou? Faz o L. Não foi isso que você fez? Agora, quando você chegar lá, vai receber baforada, água de abrolho, e vai embora, querido. Você olha para eles e faz o L. Não foi o que você escolheu? Um dia você escolhe, o outro dia você paga o preço. Não é assim? Chegaram para mim e me perguntaram: e agora, o que a gente faz? Está muito fácil de responder. Essa eu não preciso nem para os universitários. Assim, essa eu vou responder descosta. Né? Porque essa está fácil. Vamos lá, próxima. Coloca a próxima para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo slide. Então nós não podemos perder a esperança. Eles ficaram o quê? Incrédulos, não acreditavam mais. Então quando você perde a sua fé, querido, nós não podemos perder a nossa fé, a incredulidade. Nós não podemos deixar a incredulidade entrar no nosso coração. Quando a incredulidade entra no coração, nós sofremos da síndrome de gafanhoto. Lembra aqueles 12 espias que eram príncipes, foram espiar a terra prometida? Depois eles olham e falam assim: mas aos nossos próprios olhos nós nos sentimos como gafanhotos. Síndrome de gafanhoto, se sente pequeno, incapaz. Coloca o próximo. Perder a fé nas escrituras. Eles falam assim: Jesus, o profeta. Jesus nunca falou que era profeta. Jesus, profeta, varão, não sei o que, papapá. Se vocês prestarem atenção, Jesus nunca falou que era profeta. Jesus disse que era o Filho de Deus. Se vocês prestarem atenção no texto, não dá tempo de nós lermos, Jesus nunca falou que era profeta. Jesus nunca falou que era sacerdote. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Então aqui na verdade, eles perdem a fé nas escrituras, porque eles começam a falar coisas que o Senhor nunca falou. E a pior coisa que existe, querido, é nós inventarmos coisas da palavra de Deus, coisas que o Senhor nunca falou. Você já viu pessoas, você fala assim: mas isso aí não está na Bíblia. A pessoa fala assim: mas Deus falou comigo. Não está, mas agora está. Já passou por isso, William? Né? Mas agora está, né? Agora está aqui. Talvez coisas, né? Eu fico vendo, queridos, hoje, graças a Deus, a gente vai amadurecendo na fé, nas escrituras. Mas hoje eu olho, eu lembro que a igreja tinha um programa de rádio. Eu era novo convertido, o pastor Keniel tinha: vai dar para mim, vai lá e faz o programa de rádio. Mas faço. Queridos, hoje eu fico vendo o que eu falava na rádio. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, estou falando sério. Tem dia que eu lembro, eu fico com vergonha de mim mesmo, que eu não acredito. Eu lembro que eu peguei um CD emprestado com a Luciana, e o CD era assim, ó, pó, P-O, bem grande, depois embaixo, como se fosse aquele per lá, né? Mas era pó. Depois tinha o di e iroso.
eu achei que era pó de roso, mas era poderoso. Eu falei assim, agora vamos ouvir do CD pó de roso. Eu pensei, deve ser um pó que tem na Bíblia. E eu fiquei falando ali durante 2 horas, que era o CD pó de roso. Eu pensei, gente, deve ser um pó, porque tem rosa de Saron, deve ser o pó da rosa. Eu demorei para descobrir. Eu falei assim, eu trouxe o CD para vocês hoje, pó de roso e tal. Beleza, passou. Quando eu cheguei em casa, que eu falei, pó de roso, onde tem isso na Bíblia? Depois que eu fui entender que era um CD poderoso, eu pensei, deve ser um pó de pirlim-pim-pim, tinha lá, tal, porque essa Bíblia, esses crentes, tudo é doido. E eu falei, né? Eu lembro um dia que nós estávamos no encontro, mas a pessoa encheu tanto as paciências no encontro, mas tantas paciências, que ele falou assim, ó, não, porque Moisés morreu. Eu falei assim, Moisés não morreu, quem falou que morreu? Onde está na Bíblia que morreu? A pessoa olhou e falou assim, uai, não morreu não? Eu falei, morreu não. Os meninos olhou para você, o pastor falou assim, deixa, depois eu resolvo. E até hoje ele está andando por aí falando que Moisés não morreu. Ele encheu tanto meu saco. Ele falou assim, não, mas Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração, junto com Elias. Eu falei assim, mas ele não morreu? Ele falou assim, mas morreu não? Eu falei, não. Ele falou, mas como assim? Eu falei assim, depois eu te explico. Eu já estava tão cansado que a pessoa questionava tudo. Nem Moisés morreu. Hoje eu olho e falo assim, gente, eu não podia ter feito isso não. E a pessoa está até hoje acreditando que Moisés não morreu. Mas tá bom. Vamos lá. Coloca o próximo aí para mim. Insensibilidade, né? Olha as coisas, é insensível. Já viu aquelas pessoas que não vêm para o culto para prestar culto, vêm para o culto para assistir, querido? Nós não viemos aqui para assistir o culto. Nós viemos aqui para o quê? Prestar culto. É totalmente diferente. As pessoas ficam insensíveis, né? Outra coisa, coloca aí para mim o próximo. Agora, Jesus quer fazer coisas tremendas em nossas vidas. Coloca aí a primeira coisa, para nós terminarmos agora. Primeira coisa que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida. Jesus, o que Jesus faz? Jesus fica com eles. Queridos, não importa o que você passa, creia, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Eu lembro um dia, queridos, tem dia assim que Deus dá uma ousadia tão grande para a gente. Eu lembro que eu trabalhava no frigorífico. Eu era, assim, 1 ano de convertido. E no frigorífico a gente trabalha com roupas brancas, tal, com capacete. E minha tia, ela morava ali no mesmo bairro que eu moro hoje, ali no Paineiras, mas lá tudo era terra. E lá não tinha casa. Mas lá embaixo tinha uns eucalipto. E eu lembro que eu cheguei e falei assim, por que você deixou a Brenda? A Brenda tinha 1 ano e pouco, eu deixei sozinha. E foi trabalhar 3 horas da manhã. Eu falei assim, o quê? Você deixou ela sozinha? Eu lembro que eu levantei lá do frigorífico, né? Eu trabalhava no Santa Lúcia. Já saí doido para pegar a menina. Quando eu chego nos eucaliptos ali, queridos, estava tendo uma sessão ali, uma turma que estava lá, de umas 40 pessoas debaixo do eucalipto, fazendo uns trabalhos lá debaixo do eucalipto. De repente surge no meio do mato quem? Eu, vestido de branco. Eu nunca vi tanta gente correr no meio do mato e sair gritando. Eu estava ali fazendo algumas oferendas ali no meio daquele mato. E eu, na hora que eu cheguei assim, eu olhei, né? Tá? Eu com capacete parecendo de astronauta na cabeça, assim. Já abri aquela mata assim, fui passando no meio assim. E o pessoal me olhando. Eu assim, de onde surgiu eu? Eu falei assim, deixa alguém falar alguma coisa para vocês verem. Deixa alguém falar alguma coisa. Passei no meio deles assim, só vi gente correndo no meio do mato, assim, arrancando cavaco. Eu fico pensando o que passou no coração deles, até hoje. Eles devem estar achando que passou uma entidade lá no meio. E eu olhando, falei assim, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quantos creem que se está tudo bom, o Senhor está com você? Se for dias maus, o Senhor também está com você, amém? Outra coisa que eu aprendo, coloca o próximo. O Senhor está comigo. Ele os leva para a comunhão. Outra coisa, queridos, se você prestar atenção, aquela frustração que eles estavam isolados, o que Jesus fez? Levou eles para a mesa. Você quer saber um lugar de cura? É o lugar da mesa. O que é mesa? Mesa é lugar de comunhão. Se está tudo ruim, queridos,
esteja com o Senhor, porque a mesa é lugar de comunhão. Coloca o próximo. E Ele abre os olhos deles, Ele abre os olhos, quando você começa a enxergar as coisas. É tempo de nós termos um olhar totalmente diferente. A Bíblia fala assim: eleva os meus olhos para os montes. Se Ele fala que eleva os olhos, quer dizer que Ele está onde? No profundo abismo. Quer dizer que Ele teve que erguer os olhos. Sabe como que vem a cura das decepções, da frustração? Primeira coisa, olhar para cima. Quando eu olho a história de Ruth e Noemi, ela olha para onde? Para os céus. Depois ela olha à sua volta, que ficou uma pessoa do lado dela. E depois ela olha para frente. Para cima, a volta e para frente. Você quer ser curado das frustrações? Olhe para cima. Olhe a sua volta. Quantas pessoas boas. E olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da fé. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Eles voltam para Jerusalém, amém? Eles estavam onde? Em Emaús. E agora eles voltam para Jerusalém, o lugar da promessa, o lugar de onde nunca deveria ter saído. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. E começa a contar uns para os outros o que o Senhor fez. Agora o próximo, vou terminar agora, para refletir e praticar. Não se conforme com Emaús, lá não é o nosso lugar. Ouvir a palavra de Deus nos aquece e nos anima, amém? Feche seus olhos agora. Talvez você ficou frustrado com alguma situação. Talvez você chegou aqui nessa noite com o seu coração entristecido. Talvez você não tenha encontrado algumas respostas para a sua vida. Talvez você que está em casa, você está frustrado. Mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que aquece os nossos corações. O Senhor é aquele que tira de nós toda a frustração. Talvez, sabe, queridos, talvez você foi frustrado, talvez você não se encontra naquele lugar dos seus sonhos, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele muda todo o cenário. O Senhor muda a nossa vida, o Senhor muda a nossa sorte. Você pode começar a orar e falar: Senhor, tira de mim toda a frustração, toda a angústia, toda a tristeza. Eu quero te convidar a você ficar de pé, Eu quero te dar a liberdade, se você tiver a liberdade de orar com alguém. Você tem liberdade de se aproximar de alguém agora para orar? Você tem liberdade? Isso, aproxima de alguém, pergunta, fala assim: olha, eu posso orar junto com você? Eu oro por você, você ora por mim. Isso, fala: Senhor, tira de nós toda tristeza, toda angústia, toda frustração, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza que se instalou no coração. Isso, querido, levante a tua voz, Começa a orar, isso. Ore, isso, ore. Sabe, queridos, começa a orar, isso, peça para o Senhor. Isso, levanta a tua voz. Enquanto os meninos estão ministrando uma canção, começa a orar, você que está em casa. Sabe, fala: Senhor, tira de mim toda a frustração, toda a tristeza, toda mágoa seja tirada do meu coração. Mas que essa noite o Senhor esteja falando comigo. Isso, querido, levante a tua voz. Fala: Espírito Santo, talvez frustração na família, frustração com os filhos, frustração com os pais, frustração na família, frustração, fala: Deus, talvez eu fui frustrado no casamento. Fala: Senhor, que essa noite seja uma noite de cura no meu coração. Eu quero ser curado pelo Senhor, quero ser curado. A mesa é lugar de cura, O Senhor te chama para comunhão nessa noite. Talvez um relacionamento que não deu certo,
Sabe, queridos, eu sinto no meu coração algumas pessoas que estão frustradas porque está esperando algo, tem um desejo no coração e isso não se cumpre, sabe, e algo tem tomado uma tristeza no coração. Algumas pessoas que têm esperado algo já durante um tempo e isso não tem se cumprido sobre a vida. Isso tem gerado uma tristeza profunda no coração. Sabe, todos nós com os olhos fechados, talvez essa palavra é para você, aí onde você está, sabe, coloca a sua mão no seu coração, assim como eu compartilhei com vocês algumas frustrações do meu coração, talvez algumas frustrações, sabe, peça para o Senhor, fala: Senhor, tira do meu coração toda frustração, sabe, talvez você está cansado de esperar, e aquilo que você tem esperado não tem se cumprido, está demorando. A Bíblia diz que a esperança tardia adoece os olhos, adoece a alma. Talvez a sua alma está machucada, a sua alma está triste nessa noite. Sabe, quando você lembra, fala: Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Eu não sei se você já falou isso para o Senhor. Eu já falei. Algumas noites escuras, eu já olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Não sei se você já falou isso para o Senhor. Sabe, mas fala: Senhor, tira do meu coração toda frustração, tira do meu coração toda ansiedade, tira do meu coração toda tristeza, tudo aquilo que me impede de ver o Senhor na minha vida. Sabe, nesse tempo, faça a sua oração. Você que está em casa, fala: Senhor, não quero ser prisioneiro das emoções, não quero ficar dentro desse cárcere. Mas essa noite é noite de cura, queridos. Essa noite é noite de cura. Deixa o Espírito Santo te visitar nessa noite. Deixa o Espírito Santo visitar a tua alma. Deixa o Espírito Santo visitar o seu coração. Sabe, a minha oração era: Senhor, que todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, que esteja naquele culto, naquele sábado, sabe, que esteja lá no culto, assim como eu, como várias frustrações o Senhor tirou do meu coração, que é a começar de mim, Senhor, a começar de mim. Às vezes frustrado com o ministério, às vezes frustrado com pessoas, frustrado com a circunstância, mas que essa noite, Deus, cada pessoa que for naquele lugar, seja pessoas escolhidas pelo Senhor. Tudo aquilo que nos impede de romper na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida amorosa, Deus, tira de nós, Senhor, toda frustração, toda preocupação nessa noite. Pai, nessa noite nós oramos, colocamos o nosso coração agora diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que conduz a nossa vida. Por isso, nessa hora, declaramos que toda frustração é tirada do nosso coração, toda decepção, mas que essa noite seja um tempo que se cumpra a palavra do Senhor sobre nós, que a palavra do Senhor se cumpra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Eu te espero amanhã na ceia, que o Senhor abençoe a sua família, mas que essa noite tudo aquilo que você tem esperado no Senhor se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.